Boa noite, irmãos, graça e paz. Chegamos na quinta-feira. Quinta-feira é dia de estudo bíblico. Estamos aqui para a gente continuar o nosso estudo bíblico sobre a cristologia. Esperamos que você esteja bem, a sua família esteja bem, que você esteja motivado essa noite para estar estudando a palavra do Senhor. Venha conosco estudar sobre a cristologia, ok? Daqui a pouco a gente vai começar o nosso estudo com a nossa telinha para você aproveitar bem o estudo, poder fazer as suas anotações e assim você crescer um pouco na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Vamos orar nesse momento, pedir a orientação de Deus, a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa começar o nosso estudo, ok? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos, mais uma vez, no nosso canal do YouTube, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, nós possamos entender a Tua Palavra, guardá-la no nosso coração e, o que é mais importante, colocá-la em prática na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos para mais um estudo para a gente aprender um pouquinho mais sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Bem, amados e queridos irmãos, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos ainda dentro do tema da cristologia, né? E vamos continuar o nosso estudo. Nosso estudo anterior, nós vimos a pessoa, a encarnação de Cristo, né? Então, estudamos na quinta-feira a encarnação de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre cristologia com um novo tema. O tema de hoje é sobre a pessoa do Cristo encarnado. Então vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ok? Então a gente começa o nosso estudo hoje falando sobre o credo de Calcedônia, que foi muito importante para definir aquilo que os cristãos hoje, ortodoxos, né, creem a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, o Concílio de Calcedônia aconteceu em 451. Né? Então, o concílio, ele foi o quarto concílio ecumênico da história do cristianismo. Ele se realizou em 451 na cidade de Calcedônia, na Ásia Menor. Seu objetivo principal era combater a heresia ensinada por Eutiques, relativa ao monofisismo, ou seja, o monofisismo dizia que Jesus tinha apenas uma única natureza, a natureza divina. O concílio declarou, de Calcedônia, ele declarou a dualidade humana e divina de Jesus. Ele disse que Jesus era humano e divino ao mesmo tempo, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade seria humano e divino. A mais importante decisão do concílio foi a definição do chamado credo calcedoniano, afirmando que Jesus é perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Esse mesmo é, na verdade, Deus e realmente homem. Então, qual foi a importância do credo de Calcedônia? A definição de que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e ele é realmente homem. E esse é o grande legado do credo calcedônico aí, combatendo então a heresia eutiquiana, né, do monofisismo, que afirmava que Cristo não tinha vida em carne, ele apenas tinha a natureza divina e não humana. Então, o concílio de Calcedônia, que foi o quarto concílio ecumênico, né, todas as igrejas estavam reunidas ali, definiram que, através das Escrituras, entenderam que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é humano e ele é divino, ok? Então, partindo aí do concílio de Calcedônia, que foi, que estabeleceu essa dualidade, né, da natureza de Jesus, humana e divina, já em 451. Então, é uma doutrina já consolidada na igreja cristã há muito tempo. A gente vai dar uma olhadinha nela, tá certo?
a divindade absoluta do Cristo encarnado. Nesse tema a gente vai observar aqui sobre a divindade, ou seja, Jesus como um ser divino. Então, ele é um ser divino porque ele possui atributos divinos, né? Como eternidade. João 8,58 diz, Jesus respondendo aos judeus, disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aí, declarando a eternidade de Cristo. A gente estudou isso quando falou sobre a pré-existência do Cristo encarnado. Os irmãos devem estar lembrados que a gente já estudou um pouquinho sobre a pré-existência de Cristo, né? Então, ele possui eternidade, ele possui onisciência, Lucas 6,8, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, diz o texto, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e levantando-se permaneceu de pé. Então aqui o texto diz que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas, né? Onisciente, ele é onipotente, Mateus 28,18. E chegando-se Jesus falou, dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra, atestando a onipotência de Cristo. E a imutabilidade também, que é um dos atributos divinos, uma das características de Deus, também está presente em Cristo. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém, queridos? Então, temos aí alguns atributos divinos para o Cristo. Ele fez o que somente Deus é capaz de fazer. Então ele tem atributos divinos, como a gente viu, onisciência, onipresença, onipotência, onisciência e imutabilidade, mas ele também fez o que somente Deus é capaz de fazer. Como? Perdoar pecados. Marcos 2,5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Nesse mesmo texto, de Marcos 2,5, os fariseus que observaram essa cura de Jesus disseram, mas que blasfêmia, né? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Então, uma das atribuições exclusivas de Deus é perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecado, mas Jesus também tinha esse poder de perdoar pecados, porque ele também é divino, um participante da natureza divina. Dar vida, João 5,21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Então, o parâmetro aí de comparação é o Pai, né? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, ou seja, assim como Deus dá vida, Deus o Pai dá vida, assim também o Filho também vivifica, ou seja, dá vida àqueles a quem Ele quer. Outra coisa que somente Deus é capaz de fazer é ressuscitar os mortos. João 11,43, o texto da ressurreição de Lázaro, né? E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu daquele túmulo. Julgar, João 5,27, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Então, Deus, que executa o juízo, deu poder para o Filho, para ele exercer também o juízo, porque ele é o Filho do homem. Ok? Mais um tópico. Ele recebeu nomes e títulos divinos. Como? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nomes e títulos divinos de Jesus. Ele recebeu o título, né, de Filho de Deus. João 10,36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Jesus afirmando que ele é filho de Deus. Senhor, Romanos 10,9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele é Senhor, tem título de Senhor, né? No grego, Kyrios. Deus, Hebreus 1,8. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então falando ao Filho, dizendo, o teu trono, ó Deus, então ele é chamado também de Deus. Então esses são alguns títulos
e nomes divinos que Jesus recebeu, né? Filho de Deus, Senhor, Deus, e também esse que é conhecidíssimo, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, está lá em Apocalipse 19:16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então está aí alguns nomes e títulos divinos que Jesus respondeu, atestando aí a sua divindade absoluta. E também ele próprio afirmou ser Deus. Lá em João 10,30 ele diz, eu e o Pai somos um. E a gente se lembra do texto de João 1,1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí no verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Jesus Cristo afirmou ser Deus. Eu e o Pai somos um. Ok, queridos? Vamos avançar no estudo. A perfeita humanidade do Cristo encarnado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa humanidade de Cristo. Dá uma olhadinha aqui. Olha aí. Ele possuía um corpo que cresceu e se desenvolveu. Lucas 2,52 diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele se desenvolveu como qualquer pessoa humana. É isso que está escrito no texto. Ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele chamava a si mesmo de homem. Mateus 11:19 está escrito, veio o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele, que come e bebe, olha aí, come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então aí Jesus mesmo se colocava como um homem. Observação. Essa expressão, irmãos, aí chamada filho do homem, em hebraico, como está aí, ó, Ben Adam, literalmente significa filho de Adão. Então, quando ele está dizendo filho do homem, filho de Adão. E essa expressão Ben Adam é utilizada comumente no judaísmo e no idioma hebraico, em geral, para denotar um ser humano, uma pessoa. Então, quando Jesus está dizendo que ele é Ben Adam, filho de Adão, filho do homem, ele está se identificando como um ser humano, como uma pessoa. Então, Cristo, ele tinha uma perfeita humanidade. Ok? Ele estava sujeito às limitações e sentimentos de um ser humano, como, vamos dar uma olhadinha aqui, fome. Mateus 4,2, aquele texto da tentação de Jesus, né, no deserto, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Né? Sentimentos e limitação humana, fome. Ele teve sede, João 19:28, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então, sede, cansaço. João 4,6 diz, o poço de Jacó, esse é o texto que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, né? Lá no capítulo 4 de João. No versículo 6 ele diz, o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Então, aí limitações, né? Aí fome, sede, cansaço, isso indicando a natureza humana de Jesus. Tristeza, sentimento humano, né? João 11:35, quanto a respeito, né, daquela ressurreição de Lázaro, né, que Lázaro morreu, e já era 4 dias que ele estava morto, e Jesus vai lá para ressuscitar a Lázaro, e ele, quando olha onde colocaram Lázaro naquele túmulo, diz o texto que Jesus chorou. Teve outra ocasião
E Jesus chorou também quando ele, do Monte das Oliveiras, ele contempla a cidade de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja aqueles a quem a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Portanto, isso está hoje encoberto aos teus olhos. Mas eis que vem dias que os teus inimigos te entrincheirarão e destruirão a cidade de Jerusalém. Então, duas ocasiões em que Jesus sentiu uma tristeza a ponto de chorar, denotando aí um sentimento tipicamente humano. Ok, querido? A união da divindade e da humanidade do Cristo encarnado. Isso aí é uma das, podemos dizer assim, dos mistérios mais difíceis da gente entender, né? Da mesma forma como a gente não consegue entender de forma racional a doutrina da Trindade, né? Deus é um, mas subsiste eternamente em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente não consegue entender, a gente tem uma limitação na nossa mente, mas a gente aceita e recebe isso pela fé, né? Aceitamos pela fé, porque está escrito na palavra, está exposto na Escritura, mas é de difícil entendimento. Então, essa união também da divindade e da humanidade em Cristo Jesus encarnado também é um mistério. Inclusive, é chamado também do mistério da encarnação, né? Como é que Deus, sendo Espírito, ele se transforma, né? Assume corpo humano, natureza humana. Então, Jesus Cristo, quando encarnou-se, ele assumiu essa humanidade, mas também não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser divino. Então, nós temos uma união da divindade e da humanidade no Cristo encarnado. Isso é uma coisa muito difícil de entender, mas a gente apenas expõe o que está na palavra de Deus e aquilo que os teólogos ao longo dos séculos vêm falando a respeito dessa pessoa de Cristo. Então, a união das duas naturezas de Cristo, ela é chamada de união hipostática. Então, essa união, divindade e humanidade em Cristo, é chamada de união hipostática. É um dos conceitos mais difíceis de se entender da teologia cristã. É essa união da natureza. Tanto é que teve que ter aquele concílio de Calcedônia, né, para poder definir com relação a essa natureza de Cristo, se Cristo era divino, se ele era só humano, se ele era divino e humano. Então, no concílio de Calcedônia, eles combateram, né, o monofisismo, né, diziam que Jesus era divino. Inclusive, tem o monofisismo das duas áreas, né? Tem uns que diziam que Jesus era apenas divino e outros que diziam que Jesus era apenas um ser humano, como qualquer outro, sem nenhuma característica divina em si mesmo. Então, o Concílio de Calcedônia, então, define, né, aquilo que a ortodoxia cristã até hoje defende com relação à natureza, ou às duas naturezas de Cristo. Então, Cristo tem duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Isso aí é chamado de união hipostática. Vamos concluir, então, o estudo de hoje, né, com essa natureza hipostática. Qual o significado de natureza? Né? Natureza é um conjunto de atributos. Então, Jesus mantinha todos os atributos divinos e todos os atributos de um perfeito ser humano. Então, nessa união hipostática, as naturezas, né, a natureza divina e a natureza humana estavam presentes em Cristo. Todos os atributos divinos estavam presentes em Jesus e todos os atributos de um ser humano perfeito estavam também em Jesus. O caráter dessa união, né, das duas naturezas de Cristo, né? Essas duas naturezas de Cristo, elas estavam unidas, mas elas eram inconfundíveis, não se confundiam, divino com humano, eram imutáveis, eram indivisíveis, não podia se dividir, eram inseparáveis, não podia se separar, formando uma única pessoa. Observe como é uma complexidade de se entender como é que se dá essa união das duas naturezas de Cristo. Elas estavam unidas, sendo mesmo unidas na pessoa de Cristo, elas eram inconfundíveis, imutáveis,
indivisíveis, inseparáveis, formando uma única pessoa. A gente só pode aceitar isso aí pela fé e pela revelação das Escrituras, porque é muito difícil entender isso de forma racional. Tem algumas pessoas que dizem, né, Jesus Cristo ele era 50% homem, 50% Deus, né, separando aí as naturezas, né, dentro da pessoa de Jesus, da única pessoa de Jesus, mas isso não é correto. Ele era 100%, né, ele tinha todos os atributos divinos, ele era 100% divino e ele era também 100% humano, porque todos os atributos de um ser humano perfeito também estavam em Jesus Cristo. É complicado, né, irmãos? Mas é assim que a Escritura nos ensina e nos mostra, através dos vários textos que a gente já fez a leitura aqui neste estudo de hoje, ok? A comunhão desses atributos, os atributos divinos e os atributos humanos, né? Os atributos das duas naturezas estavam presentes em uma só pessoa, sem misturar as naturezas ou dividir a pessoa, né? Como eu falei, né? 50% divino, 50% humano. Então, essa comunhão desses atributos, eles estavam presentes lá nessa pessoa única de Jesus, mas sem misturar as naturezas ou dividir a pessoa. Então, as naturezas, elas permaneceram sem misturas, né? Sem invasão de uma natureza na outra, elas estavam ali e não dividiam a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok, queridos? Bem, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido, tenham aprendido um pouquinho, apesar de o estudo de hoje ter um pouquinho de complexidade quando a gente fala dessa união hipostática de Jesus, das duas naturezas, humana e divina, mas a gente viu através desse texto, desse estudo, né, os textos que falam que Jesus ele tinha, né, os atributos divinos e também os atributos humanos dentro da sua pessoa. Próximo estudo, da próxima quinta-feira, ainda falando sobre Cristologia, nós vamos falar sobre os ofícios do Cristo encarnado, né? Os ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote, rei. A gente vai estudar isso na próxima quinta-feira. Espero que você esteja conosco mais uma vez para aprender um pouquinho mais a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Deus possa lhe abençoar ricamente. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, que Tu possas estar abençoando os nossos queridos e amados irmãos que estão estudando conosco a Tua Palavra através deste canal do YouTube, que a Tua graça seja abundante sobre a vida de cada um e qualquer outra pessoa, Senhor, que acessou esse canal e está vendo esse estudo, que o Senhor esteja abençoando, falando no seu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima quinta-feira com o estudo dos ofícios de Cristo. A gente se encontra agora no nosso canal do YouTube, no próximo domingo, com o nosso culto solene de adoração ao Senhor, nosso Deus. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.